Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Márcia Ramos. Nós estamos na aula 84.1. Vamos estudar sobre a crase. Lembrando que a gente já teve a aula de regência. Você percebeu que alguns verbos pedem, rege a preposição a. Então, são esses verbos que vocês vão ficar atentos. Belezinha? Então, vamos lá, aula 84.1, crase. O uso, obrigatório, quando que eu vou utilizar crase, quando que ocorrerá crase. Aí você vai, mas o que é crase, Crase, amado, crase é quando eu tenho a mesma vogal, exatamente, a vogal A, mas com função diferente. Por exemplo, o A é preposição e o outro A vai ser o quê, amada? Vai ser artigo, vai ser um pronome, tá certo? Ou esse pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo, que começa também com a letra A, tá certo? Então, de olho na tela para a nossa árvore do conhecimento, com a temática da aula. Então, aqui nós temos, uma imagem para representar, para você entender a temática, Eu vos declaro craseados. Como símbolo dessa união, abençoo esse acento grave. Aí você vai lembrar, acento grave. Exato, Porque eu tenho a preposição mais o a artigo. O que vai acontecer? A junção desses dois, coloca apenas um e o acento grave é esse, tá certo? E logo ao fundo eu tenho, o ó chorando, Porque só vai acontecer essa união do acento aqui, quando eu tenho a mesma vogal. A vogal A, com ó não acontece, beleza? A crase, Eu vou ter preposição, que você já sabe, que é a preposição a, mais o artigo a definido, que pode estar no plural ou não, mais o pronome demonstrativo, representado por a ou aqueles, aquelas, aquilo. Beleza? Vou falar aquele e suas flexões. Então, o que é crase? É a fusão, olha aqui, de vogais idênticas, iguais, e aparece marcada pelo acento grave, que é este aqui, O acento indicativo de crase. O nome dele é grave, não é crase. Em língua portuguesa, fundimos a vogal A, que pode ser preposição, artigo, ou a inicial do pronome demonstrativo, aquele e suas variações. 3 exemplos aqui. Nós temos, eu fui à farmácia. Então, nós já estudamos que o verbo ir, ele pede a preposição a. Quem vai a algum lugar. Então, aqui, eu fui a farmácia. Então, este primeiro a é a preposição, o segundo a é o artigo, Por isso, amados, que tem um acento indicativo de crase, porque apareceu 2 vogais idênticas. E por que esse azinho aqui? Farmácia é uma palavra feminina. A palavra feminina, ela vai admitir o artigo a na frente, feminina. Belezinha? O outro exemplo tem o verbo referir, Refiro-me a que está de azul. O verbo referir, ele também pede a preposição a, Então, e aqui, refiro-me àquela pessoa, a menina, a que está de azul, Então, aqui juntou
o a, preposição, mais o a, pronome demonstrativo. Certo? Assistir, né? Assistir aquele filme. Vai lembrar aqui do verbo assistir, no sentido de ver e presenciar. Ele rege a preposição a. E a palavra aquele, que é pronome demonstrativo, começa com a. Ó, não está repetindo, não são letras idênticas? Isso. Por isso que ficou aquele. Beleza? Com acento indicativo de classe, porque houve a fusão, né, das vogais idênticas, né? Não confunda, preste atenção, o a, artigo, o a, preposição e o a, pronome demonstrativo, tá bom? Quando que eu vou usar o artigo? Antes de substantivo feminino e diante de alguns pronomes, né? Concordando em número, que é o singular e plural. Então, nós temos aqui para vocês. Menina é um substantivo feminino, então vai admitir o a na frente. Então, a menina. Rua é uma palavra feminina, né? Um substantivo feminino, então admite o a na frente. Felicidade é um substantivo, a gente já estudou que felicidade é um substantivo abstrato, então admite também o a na frente. Saudade, a saudade, casas, as casas, tristeza, as tristezas e beleza, as belezas. Viram só? Então, substantivos femininos vão admitir o a, artigo, tá certo? Ele pode se a, pode ficar no plural ou ficar no singular. Aqui, ó. Essas palavras estão no singular e aqui no plural. Belezinha? Então, vão tomando nota. Preposição. Diante de outras palavras que não admitem o artigo feminino, não vai admitir, né? Com as quais não concorde, indicando subordinação entre os termos. O que nós temos aqui? Eu tenho uma palavra partir. Eu vou dizer que esse a é artigo? Não, não posso falar que é artigo. Por quê? Porque aqui eu tenho um verbo no infinitivo aqui, ó, partir. Partir. A gente já estudou sobre isso, né? Então, diante de verbo, se tem um a na frente, esse a não é o artigo, mas sim preposição. Porque o verbo não admite o a na frente, tá certo? Aí, você vem a sequência aqui, você vai perceber, eu tenho um a, começar, também, todo esse azinho aqui, preposição, tá? João não admite artigo feminino, por quê? João é um substantivo masculino. Qual o artigo que ele admite na frente? O O. Mas, professor, o A está na frente. Esse azinho aqui é preposição e não artigo. Tá bom? Aí repete com Pedro, com Lucas, com Mateus, com Fernando. Tá bom? Com Davi. Então, a Davi, a Pedro. A palavra todas. Eita, tem um A na frente. Mas esse A, ó, tanto que ele está no singular. E todas é o quê? É pronome. Ó, eu tô o A no singular e todas no plural. Então, esse Azinho não está fazendo a concordância, então eu sei que ele é preposição. Tá certo? Cavalo. Cavalo é uma palavra masculina. Tá com A na frente, então esse A é preposição. Pé. Pé é uma palavra masculina, tá? O A na frente, se A é preposição. Então, ó, preposição A só fica diante de palavras que não admitem o artigo feminino.
com as quais não concorde, indicando o quê? Subordinação entre o termo, tá certo? Fica subordinado. Agora, o pronome demonstrativo a. Olha só, quando substitui o feminino. Que feminino é esse? O substantivo feminino. Nós temos aqui, conheço a que está de azul. Olha só, conheço a moça que está de azul. Moça, a menina, a professora. Então, professora, moça, ó, moça, professora, garota, a menina, ó, são substantivo o quê? Feminino. Então, eu posso usar o pronome demonstrativo feminino. Então, por isso que tá aí. Conheço a que está de azul. Beleza? Vamos ver a outra. Conheço a garota que está de azul. Viu só? Então, aqui, eu substituí, né? Eu fiz a troca. Tirei a garota e coloquei o demonstrativo a, que é o pronome demonstrativo feminino. Vi a de cabelos louros, né? Na feira. Ó, esse azinho aqui é o pronome demonstrativo. Vai estar substituindo qual palavra? Vi a mulher de cabelos loiros ontem. Ó, vi a mulher de cabelos loiros na feira ontem. Então, eu não quero colocar a mulher, eu coloco vi a de cabelos loiros na feira ontem. Então, vocês estão observando? Aqui eu tenho pronome demonstrativo a. Já mostrei a preposição a e agora o pronome demonstrativo a. Quando substitui uma palavra, né, feminina. Crase. A crase com pronome demonstrativo, né, a, depende apenas da regência. Como assim? Então, comi a que estava madura. Olha só, comi a fruta que estava madura. Ó, o verbo comer, ele é verbo transitivo. Comeu o quê? Comi o quê? A fruta. Então, não pede, né, preposição, tá certo? Então, não tem crase. Esse azinho aí, ó, é só, né, o a do pronome demonstrativo ali. Comi a que estava madura. Aqui é o quê? A fruta. Tá bom? Pois o verbo comer não exige preposição. Por quê? Ele é um verbo transitivo. Ixi, Maria, ficou todo doido aqui. Deixa eu apagar. Vou colocar aqui, ó. Sem preposição, porque verbo transitivo direto. Completa, sem auxílio de preposição. E não tem crase. Assim sendo, o a da primeira frase é apenas pronome demonstrativo. Este daqui, tá bom? Só pronome demonstrativo, porque está substituindo uma palavra feminina, que é a fruta. Temos outra aqui. Refiro-me. Ó, refiro-me, né? A de cabelos loiros. Olha só o que aconteceu. Agora nós temos a garota de cabelos louros. Mas antes tem o quê? O verbo referir-se. Quem se refere a alguém. E o verbo referir-se, ele vai pedir a preposição a. Então, por isso que aqui na hora que for substituir por um pronome demonstrativo, há necessidade de colocar o acento grave. Porque tem um a da preposição, mas o a artigo, tá certo? Que a palavra garota admite, tá certo? Então, tem que colocar, refiro-me a quem? A garota de cabelos louros. Então, com crase, pois o verbo referir-se exige a preposição a. Certinho? Assim sendo,
O a da primeira frase é, ao mesmo tempo, preposição e pronome demonstrativo. Beleza? Agora eu tenho aqui, ó, sua casa é igual a do Pedro. O que aconteceu? A do Pedro. Porque, ó, esse azinho aí, ó, você vai lembrar da regência nominal, igual, né? Lembra do igual? Lá? Igual a quê? É o adjetivo. Aí você vai lembrar da regência nominal. Aí você por isso que tem que ficar ligado da regência verbal, a regência do nome, a regência do verbo. Então, sua casa é igual à casa do Pedro, tá? Com crase, porque o nome igual exige a preposição a. Sendo assim, o a da primeira frase é ao mesmo tempo preposição e pronome demonstrativo. Igual a que? Aí você vai lembrar da regência nominal. Certinho? Vamos lá, amadinho. Ó, tô com o bichinho na garganta. Refiro-me àquele rapaz de cabelos louros. Com crase, ó, o verbo referir-se. Tem um pronome demonstrativo que começa com a. Ó, o verbo referir-se exige a preposição a e o pronome demonstrativo começa com a. Então, haverá o que? A fusão. Então, crase a. Então, assim sendo, o a inicial do pronome é ao mesmo tempo preposição e inicial do pronome demonstrativo. Beleza? Certo? Fácil, né? Vamos lá. A crase com o pronome demonstrativo é aquele, né? Demonstrativo, aquele, aquela, aquilo. Ó, aquele, aquela, aquilo. Ó, e suas flexões pode ficar no singular ou no plural também. Vai depender apenas, amado, da regência. Exato, da regência do nome, da regência do verbo e assim sucessivamente. Comi aquela fruta que trouxe, ó. Olha o verbo comer, não perde preposição, porque ele é verbo transitivo direto. Então aqui eu só tenho um a do pronome. Tá bom? Sem crase, pois o verbo comer não exige preposição. Vamos mais outra. Assim sendo, o a inicial do pronome é apenas o a inicial do pronome demonstrativo. Simples assim. Só tem um a presença, né, do pronome demonstrativo aquela. Na outra eu tenho novamente o verbo referir-se, né? Refiro-me àquele rapaz de cabelo loiro. Por que ele está com crase? Ó, a regência que pede, a regência verbal. O verbo referir-se exige, né, a preposição a. Assim sendo, nós temos o quê? O a inicial do pronome, ao mesmo tempo vai ter a função de preposição e a inicial do pronome demonstrativo. Assim, eu tenho a preposição mais o pronome demonstrativo, aquele, junta-se e por isso que ficou aquele, para marcar que tem, né, a preposição, né, e mais o a do aquele, só coloca um a e coloca o acento indicativo de crase. Seus cães são iguais àqueles que vi ontem no veterinário. Por quê? A palavra aqueles ficou com acento indicativo de crase. Porque apareceu logo em seguida, antes, né? Iguais. Iguais a quê? A palavra igual já exige a preposição, tá? Aí por isso que é necessário, só terá o acento indicativo de crase se o verbo ou nome pedir, né, exigir a preposição a. Sendo assim, o a inicial do pronome é ao mesmo tempo preposição e pronome demonstrativo. Vamos lá. Eu obedeço a meu pai.
Então, o verbo obedecer, que nós estudamos, ó, pede, exige a preposição a. Beleza? Agora, nós temos aqui, eu amo a mamãe, ó, artigo definido diante da palavra feminina. E o verbo amar não pede preposição, porque o verbo amar, ele é verbo transitivo direto. Ele exige o complemento sem auxílio de preposição. O que nós temos então? Eu tenho a preposição exigida pelo verbo obedecer, mais o artigo, né, diante do pronome substantivo. Tá certo? Se eu tivesse aí, eu obedeço a minha mãe. Esse azinho aí poderia estar com acento indicativo de crase, né? Ou não, que aí você vai ter uma aula, né, que aqui, logo, daqui a pouco nós vamos usar quando ela é facultativa, quando a crase é obrigatória. Vamos aqui observar, né, as regrinhas que vão facilitar o entendimento. Quando que vai ter a crase, né, com nomes próprios de localidade, né? Ó, viagem à lua, ó, voltarei a Campina. O que nós temos aqui, né? O que nós temos aqui, ó? Se você utilizar bem aqui, ó, vindar é porque o nome da localidade vai admitir o artigo a. Logo, vai admitir o quê? Crase. Para ficar fácil o entendimento, você vai cantar essa musiquinha. Vindar, crasear, vender, crase para quê? Mas também tem uma outra para ficar mais interessante, ó. Volta da tem crase. Volta de, crase para quê? Tá certo? Vamos lá. Voltei, vim de Campina. Voltei de Campina. Irei a Campina. Voltei de Campina. Ó, volta de, crase para quê? Volta da, crase a. Haverá crase nas locuções femininas adverbiais, né? Aquelas que vão indicar modo ou tempo. Então, aqui nós temos aqui as principais locuções femininas. Nós temos à vontade, à toa, às pressas, às escuras, à disposição, à francesa, à milanesa, à tarde, à noite, às 12 horas, à meia-noite. Olha aqui. A aula iniciará às 7 horas. Ok, hora marcada. Esteve na escola às 13 horas. Ele saiu às pressas. Come à vontade. Viu só? Nas locuções prepositivas femininas, ó, à espera de, à procura de, à margem de, às expensas de, à cata de. Temos aqui o seguinte: aquela guerreira mãe estava à espera de um milagre que salvasse a vida de seu filho. Então, aqui eu tenho uma locução prepositiva feminina, ó. E quando é locução prepositiva, sempre vai terminar com uma preposição. O de não é preposição? Então, pronto. Também nós temos aqui com as locuções conjuncionais, né? Ó, sempre vai terminar com uma conjunção. À medida que, à maneira que, à proporção que. Tá certo? À medida que o tempo passa, vamos envelhecendo. Vamos lá, amados. Agora, os casos em que a crase é facultativa, ou seja, ó, pode aparecer ou não. Por isso que fala facultativa. Com o pronome possessivo, o uso do artigo é facultativo. Então, aqui,
Refiro-me à sua irmã. Esse azinho é somente preposição. Refiro-me à sua irmã. Ó, se tiver o acento indicativo de classe é porque eu tenho preposição mais o artigo. Falei à sua secretária. Esse a é somente preposição. Falei à sua secretária. Aí eu tenho preposição mais o artigo definido feminino. Com nomes próprios femininos. Ó, o acento indicativo de classe será o quê? Facultativo. Então, refiro-me a Maria. Aqui eu só tenho a preposição, porque o verbo referir pede a preposição a. Refiro-me a Maria. Ó, vê? Aqui tem a presença do a, né? Da preposição, mais o a, o artigo feminino. Mas, se houver determinante, a classe será obrigatória. Qual é o determinante? Está especificando aqui, ó. Refiro-me a Maria da farmácia. Então, a Maria que ele está falando é a Maria da farmácia. Então, a parte especificada da farmácia. Após a palavra até você sabe que é preposição. A crase será o quê? Facultativa. Desde que haja preposição a na frase. Então, vamos lá. Fomos até a farmácia. Olha só, eu tenho um até e aqui eu tenho a palavra farmácia, que é uma palavra feminina, e tenho o verbo ir, que pede a preposição a. Tá certo? Ó, o verbo ir, né? Quem vai a algum lugar, mas veio com até. Então, aqui é facultativo também. Fomos até a farmácia. Beleza? Esse azinho aqui é a preposição. Não conheço a mãe do Alberto. Olha só. Ó, conheço até a mãe do Alberto. Aqui, ó, não precisa. Aqui só tem uma preposição. Ou melhor, eu só tenho um artigo, né? Esse conheço aqui, ele pede a preposição a, que conhece alguém. Ó, conhece alguém, conhece algo. Não tem. Então, esse aí é só artigo. Casos em que a crase é proibida. Então, aqui nós já sabemos algumas, ó. Antes de palavra, ou melhor, antes da palavra case, quando se refere ao próprio lar. Aí uma musiquinha para vocês. Casa minha, não tem crase, mas casa dos outros tem. Ó, voltará a casa, pois esquecera. Voltara a casa, pois esquecera o cartão. Então, ó. Casa minha não tem crase. Antes da palavra terra, quando se opõe a bordo, terra firme. Nós temos aqui, ó. Assim que desembarcaram, desceram a terra. Ou seja, a terra a descer a bordo. Beleza? Quando antes do feminino subtende, né, o artigo indefinido uma. Temos aqui. Encontrava-se presa a terrível melancolia. Subtende-se o quê? Encontrava-se presa a uma terrível melancolia. Então, é facultativa, né? Diante de indefinido, né? De artigo indefinido. Antes de lugares que não admite o artigo a. Fui a Brasília, a Belém, a Recife, a Paris e a Roma. Ó, voltei de Brasília, voltei de Belém, voltei de Recife, voltei de Paris, voltei de Roma. Viu só que eu usei volta de. Então, crase para quê? Antes do verbo, olha só, verbo no infinitivo aqui, ó. Condições a combinar, olha só, combinar é verbo, ele está no infinitivo. Aprender a ler,
antes de artigos indefinidos. Ó. Quais são os artigos indefinidos? Uns, né? Cheguei a uma festa muito boa. Obedeci a um policial estranho. Então, aqui ó, apareceu o artigo indefinido, ó, não tem, certo? É proibido. Ó, quem chega a algum lugar. Esse azinho aqui é preposição. Quem obedece a alguém. Então, aqui também é preposição. Então, nós temos aqui, né? Entre palavras iguais, ou seja, palavras repetidas. Ficou face a face com o ladrão. Tá repetindo a palavra, são palavras iguais. Então, não há necessidade de colocar crase, né? Não tem um acento indicativo de crase. Dia a dia, ele sempre estuda. Ó, dia a dia. Então, palavras repetidas não tem crase. Beleza? Vamos lá. E agora, amado? O que você vai produzir para facilitar no momento que você vai estudar? Ó, uma paródia com as regras dos casos proibidos da crase. Exatamente, né? Vamos aqui conversar um pouquinho com vocês. Que quando eu tenho crase? O que é crase? Para você entender o que é crase, né? Eu tenho duas letras iguais, né? Vogais idênticas. Qual é essa vogal idêntica? Só vai funcionar com a vogal A, tá certo? Porque esse A, ele pode ser preposição. Esse A pode ser um artigo definido feminino. Esse A pode ser um pronome demonstrativo, tá? Pode ser o A sozinho ou aquele, aquela, aquilo, tá certo? O pronome demonstrativo. Não começa com A? Mas quando que vai acontecer isso, amada? Então, diante de palavras femininas, ó, pode ocorrer crase. Por quê? Porque a palavra feminina admite, né, o artigo A, tá certo? Aí você vai, outra observação que você tem que fazer. Se o verbo, se pede ou não a preposição a. Vamos lá. Para você entender se pede ou não, é só observar aqui, ó. Eu tenho aqui, li a revista. Li a revista. Será que se a revista, esse A, tem ou não tem crase? Aí você vai fazer a pergunta, li o quê? A revista, ó. Então, esse li, né, ele não pede preposição, esse A aí é artigo. Agora, vamos lá. Fui à feira. Fui à feira. Eita, agora me deu uma dúvida. O verbo ir, ele pede a preposição a. E feira é uma palavra que admite o artigo a. Não é assim? Não é isso? Então, eu acho que tem. Ai, mas eu estou com dúvida. Aí o aluno vai fazer o seguinte, vai substituir essa palavra feira por uma palavra masculina. Vamos lá, vamos colocar mercado em vez de feira. Fui ao mercado. Olha só, fui ao mercado. O que aconteceu? Tem um a, preposição, e tem um o, que é da palavra mercado, porque mercado é uma palavra masculina e admite o o, e não admite o a. E você não percebeu que ficou ao, porque o verbo ir pede a preposição a. Toda vez que você substituir uma palavra feminina por uma masculina e ficar ao no feminino, haverá o acento indicativo de crase. Tá certo? Ó, fui à feira, tem. Fui ao mercado, ó, ao e a. Beleza? Estão entendendo? Outro caso que é proibido, que não pode acontecer diante de palavras repetidas. Quais são as palavras repetidas? Frente a frente, dia a dia, gota a gota.
não admite, tá bom? Então, amados, ficamos por aqui e daqui a pouquinho a gente retorna para a nossa revisão. Até lá!